Estamos ao vivo? Vamos lá. Oi, pessoal. Muito bom dia, então. Todas e todas. Muito bem-vindos aí ao nosso terceiro dia de evento. Então, nós vamos começar a sessão agora com a palestra do professor Felipe Fanchini. Vou falar brevemente sobre a carreira do professor Felipe Fanchini. Ele é professor na Unesp, né, Universidade Estadual Paulista. E ele já é muito experiente na área de informação, computação quântica, tem feito uma série de trabalhos aí importantes na área de aprendizado de máquina e também na parte de fundamentos de mecânica quântica envolvendo a teoria da informação quântica. Tá? Hoje ele também é membro da coordenação do programa FAPESP em tecnologias quânticas. Tá? Então, programa importante que está fazendo o Estado de São Paulo crescer aí na parte de tecnologias quânticas. Então, hoje o Felipe vai falar para a gente sobre explorando problemas da física com aprendizado de máquina e algoritmos quânticos variacionais. Okay? Muito obrigado, Felipe, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer mesmo estar aqui hoje. Eu vou falar, como o Edu já adiantou, sobre um tema que eu venho explorando há alguns anos, que é o uso de aprendizado de máquina para resolver problemas da física. Antes de começar, propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas observações importantes em relação a esse tema. Tá? A gente está aqui hoje com a nova geração, né, de pesquisadores que daqui a alguns anos vão estar nas universidades, vão estar trabalhando com nós, desenvolvendo projetos e tudo mais. E eu acredito que o fato de ter entrado nessa área contribuiu, não foi de forma premeditada, né, mas o que eu ando percebendo desses estudos, né, que eu venho focando, é que eles têm trazido um know-how, um diferencial para os estudantes de física, tá, para os nossos estudantes. Então, os físicos eles já têm, né, aquela desenvoltura na matemática, já tem ali um conhecimento sobre dinâmica, equações diferenciais, é uma área que a gente trabalha bem, a gente é bem treinado nisso. E eu percebo que o fato de eu ter introduzido o aprendizado de máquina nas minhas pesquisas, de certa forma, tem sido bastante valoroso para os estudantes, tá? Porque isso dá novas possibilidades, né? Então, a gente estuda física com essas ferramentas, mas a gente sabe que essas ferramentas elas têm aplicações em outros campos, em outras áreas, e isso, então, dá para os estudantes, né, os mestrandos, os alunos de IC, os doutorandos, um ferramental, né, um know-how que eles podem aplicar em outras áreas, em outros campos de pesquisa, talvez partindo da iniciativa privada. Então, eu julgo bastante importante esse diferencial dessa área de pesquisa que a gente está entrando. E, como eu disse, não foi premeditado, mas foi algo que eu percebi que me deixa realmente bastante feliz de saber que a área em si ela pode trazer benefícios aí também para os estudantes, diversificando seus conhecimentos. Bom, para quem não sabe, eu venho de uma cidade que fica bem no centro do estado, Bauru ali está bem próximo do centro de massa do nosso estado de São Paulo. E a nossa universidade, tem muitos campos, né, espalhados por todo o estado de São Paulo. E o objetivo mesmo, né, talvez, se não principal, mas pelo menos um dos objetivos da Unesp, é que ela tenha um papel importante também, assim como toda universidade, né, mas elas ficam estrategicamente localizadas em regiões que conseguem ali trazer uma universidade de qualidade para uma região, né, que, de certa forma, em muitos casos, né, não teriam acesso ao ensino superior se não fosse dessa forma, né? Então, ao redor de Bauru, nós temos muitas pequenas cidades que
então, vão para a Unesp para estudar, esses estudantes vêm dessas cidades, então muitas vezes eles trabalham o dia todo, né? Então eles fazem curso noturno, bastante comum isso. E trazer esse ferramental para esses estudantes que trabalham o dia todo, mas que já estão ali em uma indústria, num comércio, num sistema de call center, por exemplo, que é bastante forte em Bauru também. Esses ferramentais, eles trazem, então, um conhecimento diferenciado, né, para eles que são físicos. E, infelizmente, no Brasil, né, os físicos, eles não conseguem se encaixar tão bem, né, na indústria, no mercado. E essa ferramenta, então, ela surge como um diferencial. Eu estou falando tudo isso porque um dia vocês vão ser professores também, então eu acho que é uma questão importante de você tentar olhar a comunidade ao redor e tentar procurar alguma frente, né, que possa trazer benefícios para todo mundo, para toda a sociedade. Muito bem, essa era a introdução que eu queria fazer. Como eu disse, não foi premeditado, mas acabou culminando nisso e eu vejo isso como algo bastante importante. Bom, dito tudo isso, eu vou, então, fazer aqui um breve sumário da minha apresentação. O curso aqui que a gente está tendo durante a semana envolve aprendizado de máquina, então eu vou falar brevemente sobre alguns aspectos do aprendizado de máquina. Vou fazer uma brevíssima introdução sobre o aprendizado de máquina quântico, tentando pontuar as diferenças, né, entre o aprendizado de máquina clássico e o aprendizado de máquina quântico. E aí, então, eu vou entrar com as aplicações aí de Machine Learning e Quantum Machine Learning que eu vim desenvolvendo nos últimos 5 anos, desde o primeiro trabalho que eu publiquei junto com o Rafael Chaves, o Asqueri e o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, o Eduardo também. E desde então, desde 2019, né, um trabalho que começou acho que em 2017, na realidade, e desde lá eu venho aprendendo esse ferramental todo, aplicando ao estudo da física. Então, é basicamente isso. Eu acho importante enfatizar que a gente percebeu também, enfim, eu acho que é bom compartilhar esses aprendizados que eu tive durante o tempo todo. A gente aprendeu que uma forma dos estudantes participarem de maneira ativa é, inicialmente, aplicar essas rotinas. Então, você entende o funcionamento básico dela e aplica mais para aprender o ferramental mesmo. Então, você vai aplicando uma série de problemas, uma série de métodos, uma série de algoritmos, simplesmente para você ir começar testando, verificando, fazendo uma previsão. E aí, com o passar dos anos, eles naturalmente vão se aprofundando mais na matemática, mais nos conceitos e se entendendo melhor esse ferramental todo. Então, eu, talvez, de uma forma até um pouco arriscada, eu tendo a colocar a mão na massa, rodar os aplicativos, uma série deles, uma série de métodos, e depois indo entender, fazendo um caminho inverso. Eu acho que isso prendeu os estudantes, né, o fato de resultados saírem rápidos, porque é uma coisa difícil na física, né? Então, os resultados saem rápidos, e depois você vai explorando, tentando melhorar aquilo, entender o porquê que aquilo está funcionando, e no caminho inverso. Muito bem. Dito isso, eu vou começar aqui a apresentar o que é bem comum, né, na área de aprendizado de máquina. Então, eu tendo a dividir essa área de aprendizado de máquina em 4 grupos, tá? Então, a gente tem o aprendizado não supervisionado, que tem a clusterização, o problema de redução de dimensão, o que é bastante importante para Quantum Machine Learning, né? Então, tem algoritmos, Principal Component Analysis, tem o SHARP, na verdade,
que você diminui, né, o número de features, diminui o número de dimensão do seu sistema. Isso é muito importante porque traz viabilidade para a implementação em algoritmos quânticos. Então, isso são aprendizados não supervisionados. Aí você tem o aprendizado supervisionado, e aí eu separo em classificação e regressão. E hoje em dia, né, nesses últimos 10 anos, talvez, tem aparecido com mais, né, ênfase, com mais destaque, o aprendizado de máquina por reforço e as GANs, né, o aprendizado adversarial. Então, eu gosto de dividir nessas 4. Eu ataquei principalmente o aprendizado supervisionado e não supervisionado. Tenho resultados novos também na área de aprendizado adversarial, e também estamos ali estudando, só que esse ainda está numa fase bastante embrionária, o aprendizado por reforço. Então, a gente tenta entender, tenta implementar esses algoritmos e depois pegar algum problema da física que a gente pode trazer alguma melhoria, né, algum benefício, seja para a compreensão do problema, seja para auxiliar experimentais a fazer medida em laboratório. A gente usa esse ferramental para tentar entender um pouco melhor a física e desenvolver ferramentas. Bom, eu vou falar muito brevemente sobre cada um desses temas aqui, muito breve mesmo. Então, o aprendizado supervisionado. Basicamente, você tem um conjunto de dados, onde você tem as features e você tem um target ou 2 targets, que é o seu objetivo. Tá? Então, você tem lá um conjunto de dados que você usa para associar a um valor de saída. Então, por exemplo, eu posso tentar prever a altura de uma pessoa, sabendo quanto ela calça, qual é o gênero dela e qual é o peso dela. Então, eu tenho 3 características: peso, tamanho do pé e gênero. E aí, com essas 3 características, eu tento prever a altura de uma pessoa. Eu pego uma tabela gigantesca com milhares de pessoas, com esses dados todos, e eu vou tentando ajustar ali uma função que recebe essas 3 entradas e me dá uma saída. E essa saída tem que, na maioria das vezes, eu conseguir acertar ali com um certo desvio, né? Então, tem uma certa probabilidade de eu acertar a altura da pessoa, dado um certo desvio. Essa é a ideia do aprendizado supervisionado. Então, nós temos as features, que são os nossos dados. Nós temos os targets, que a gente usa geralmente a letra Y. E o objetivo é encontrar, então, esse modelo que tem como entrada os dados, as features, e tem como saída, então, uma previsão do target. E daí a gente usa, então, uma certa função de custo, né, para tentar medir o quão bom está sendo o nosso chute, né, que de fato não é um chute, é a nossa previsão, melhor dizendo. Então, a gente pega a diferença entre os dados, por exemplo, que eu previ o dado real e tomo o quadrado simplesmente para cancelar o sinal. E, então, somo tudo isso para ter um erro médio, né, que eu possa vir a ter no meu aprendizado supervisionado. Isso geralmente é feito pegando o seu conjunto de dados e dividindo em 2 partes. Então, eu pego lá uma fração dele que eu uso e eu olho a resposta e uso a resposta para me orientar. E uma vez que eu achei aquele modelo que falo, pô, esse está bom mesmo, é esse mesmo, aí eu pego o que eu deixei reservado, esses 30%, ou 20%, ou 15%, enfim, você escolhe uma porcentagem dos seus dados que você separa para testar o seu modelo, que são dados que você não usou para quando você calibrou os seus parâmetros. Então, essa é a ideia básica de um aprendizado supervisionado. Como você define essa função, aí é que vem uma gama de algoritmos diferentes, tentando procurar funções aí que fazem isso da melhor forma possível, né? Essa que é a estratégia. Quando a gente fala em aprendizado não supervisionado, o primeiro que vem na cabeça é a clusterização, né? Então, você tem um conjunto de dados e você, então, busca similaridades entre esses dados.
E a ideia, então, é separar entre grupos similares, né? Então, o Caminhos é um algoritmo bastante conhecido, simples, em que você vai procurando esses centroides, então você vai achando os centros e você define as classes por proximidade. Então, aqueles que estiverem mais próximos do X da esquerda aqui pertencem à classe do X da esquerda, os que estão ali mais em cima, mais próximos do outro alvo ali, você vai classificando, né, esses caras conforme a proximidade. Então, o centroide vai se desmovendo, vai sendo selecionado ali, você dá como entrada quantas classes você quer, né? Lógico que tem alguns algoritmos que podem fazer isso de forma automatizada, você tem muitas variantes, mas em geral você fala, me divido em 3 classes e ele acha, então, os grupos que o separam de forma bastante eficiente, né? Então, tem um algoritmo não supervisionado de clusterização. Depois, aprendizado por reforço. Então, o aprendizado por reforço, você tem um agente que tem que seguir umas regras, e esse agente vai, então, por tentativa e erro ali, fazendo movimentos, dado uma configuração inicial, e você tem um meio ambiente lá que vai dando um feedback para esse agente, dizendo, não está bom esse movimento, não. Aí ele vai aprendendo quando está bom e quando não está bom, via uma recompensa. E então, automaticamente, esse agente ele vai se ajustando para fazer uma tarefa da melhor forma possível. Então, isso também é uma ferramenta boa, importante, porque se você der a regra do jogo, o seu agente, em teoria, vai aprender a jogar aquele jogo de uma forma eficiente. Então, chegar de uma região A até uma região B no menor tempo possível, né? Então, pode ser uma coisa. Enfim, você tem diversos tipos de aprendizado por reforço. A gente, em especial, está estudando busca de controle para maximizar a eficiência num motor térmico quântico. Então, você tem uma função e você vai dando penalidades ou recompensas, né, nesses ajustes da função para tentar melhorar a eficiência de máquinas térmicas quânticas. Tá? Esse trabalho eu não vou apresentar aqui porque está muito embrionário, mas a gente usa para isso e é possível usar para muitas outras aplicações, inclusive na física. Né? Isso porque as regras do jogo, geralmente, a gente tem na física. Então, é fácil, de alguma forma, a gente orientar. E, finalmente, né, os aprendizados adversariais, as famosas GANs, né, onde nós temos, então, 2 algoritmos que ficam tentando enganar o outro, basicamente, ou disputa, né, por isso chamado de adversarial, que é o meu gerador e o meu discriminador. Então, a ideia é o gerador cria um dado falso e o discriminador olha e fala, não, velho, isso é falso. Aí ele fala, peraí, então, por que é falso? É por causa disso, disso, disso. Aí ele vai lá, ajusta um pouquinho, fala, e agora? Não, é falso, por conta disso, disso, daquilo. Aí, então, ele vai ajustando até que o discriminador não seja mais capaz de reconhecer se é um dado falso ou um dado verdadeiro. Então, isso é o que nós conhecemos como deepfake, né? Que hoje em dia é uma ferramenta aí bastante poderosa. Eles são feitos com esses algoritmos adversariais. Aqui eu tenho, por exemplo, o John Travolta de Forrest Gump. Então, na verdade, o John Travolta ele foi convidado para ser o Forrest Gump, mas ele não achou um bom filme. Então, ele não seguiu adiante, mas aí fizeram umas cenas com o John Travolta tentando, então, como né, o Gump. Muito bem. Boa parte dos meus trabalhos aqui eu vou enfatizar no aprendizado supervisionado. Então, eu gosto de representá-lo assim, não só eu, mas muitas pessoas representam assim, que é um diagrama onde nós temos o dado de entrada, um modelo que a gente tenta otimizar esse θ, uma função custo que vai orientar como eu atualizo o θ, eu fico nesse ciclo aí, otimizando, né, fazendo updates desse meu vetor θ,
que basicamente é um monte de peso que vai controlar uma função que lida com os dados de entrada. E a ideia é você achar um conjunto de θ que funciona para todos os dados, ou pelo menos para a grande maioria dos dados, né? Dando como saída o que deveria ser a menos de um erro que você tenta minimizar. Basicamente, essa é a brincadeira. Uma vez que você ajustou esse θ, então você pode fazer o seu teste, você pega os dados de teste, aquele θ estrela é o meu θ otimizado, e aí então eu faço novas previsões, baseando-se então agora em dados que eu não tenho a resposta. Então eu consigo tentar prever a resposta, visto que eu treinei com um conjunto de dados já tabulados. Beleza? Tá claro? Perguntas? Pô, fique à vontade, pode interromper. Estou conseguindo ser minimamente claro? Tá tudo bom? Maravilha. Muito bem. E a pergunta, então, né, que nos interessa mais, né, e o aprendizado de máquina quântica? Né? Então, eu vou focar aqui em dados clássicos sendo processado em algoritmos quânticos. Então, esse é o foco, porque você poderia ter dados quânticos também sendo processados em algoritmos quânticos. Aqui não, aqui eu vou focar em dados clássicos. E a pergunta, então, é, quando eu tenho um dado clássico e quero, de alguma forma, computar algo no computador quântico, o que muda nessa brincadeira toda, né? Então, o que muda, de fato, é o modelo. É esse modelo que a gente troca por um ferramental quântico. Em geral, tá? Lógico que você pode ter funções custos calculadas quanticamente, em teoria, mas na maioria dos casos, quando você quer tratar dados clássicos com um processador quântico, o que você faz, de fato, é substituir o teu modelo, então, por um modelo quântico, onde você pega esses dados, codifica esses dados num estado quântico. Existem muitas maneiras de você codificar e a criatividade é o limite, porque você pode criar os seus próprios métodos de codificação. Uma vez que você codificou esses dados num estado quântico, aí você vem com operações unitárias ou mesmo não unitárias para, de alguma forma, ter uma saída clássica que eu consiga associar ao meu target, a minha resposta, né? E aí também o algoritmo variacional que está ali no meio, você pode escolher de uma forma quão criativo você imaginar. A própria medida também, você pode medir correlações, ou você pode medir localmente, ou você pode medir só um qubit. E como você transforma essa distribuição de probabilidade, né, que você calculou, que agora é clássica, em uma resposta, uma associação ao seu target, também pode ser da forma mais criativa que você imaginar. Então, a nossa proposta, né, é trocar o modelo por um circuito variacional. É isso que a gente faz quando a gente vai, então, trabalhar com aprendizado de máquina quântica. E eu também recomendo, assim, para começar, só pega alguns modelos e roda, e tenta enxergar, ver se funciona, ver como funciona, troca o método de codificação, troca o circuito variacional no meio, vai fazendo testes, vai rodando, vai se carregando, né? Vai se armazenando cada vez mais com uma gama de metodologia que você pode estudar e explorar. No começo, simplesmente para rodar, com o tempo se aprofundando em cada um desses métodos, entendendo suas peculiaridades e tudo mais. Mas para rodar isso, hoje a gente tem ferramentas, tem o Penny, o curso que está sendo dado, ele é muito bom. Ontem, hoje também vai ter continuação. Então, é possível pegar dados, problemas que vocês têm e testar. Que, no fundo, foi o que eu comecei a fazer em 2019, tá? Para aprender tudo isso. E é incrível, porque nós nem tínhamos tanta ambição assim, de produzir artigos na época assim, que pudessem ser, de alguma forma, relevantes,
Mas, naturalmente, isso veio acontecendo, tá? Naturalmente, porque no começo mesmo, o nosso objetivo era aprender o ferramental. Vamos aprender todos esses métodos, vamos entender todos esses métodos. E para a gente fazer isso, né, vamos colocar na física, que é o nosso campo de pesquisa. Então, vamos tentar entender problemas da física. E qual o problema da física? Aquele que o algoritmo se encaixar. E a gente começou a avançar em muitas frentes, na realidade, como eu vou pontuar aqui para vocês. Só para enfatizar em relação ao modelo, então, a brincadeira é mais ou menos essa, tá? Então, você tem uma codificação dos dados clássicos em um estado quântico, você tem um algoritmo variacional, né, que é um algoritmo parametrizado, ele tem os seus parâmetros, e depois você tem a medição, né, que pega e transforma essa informação quântica em informação clássica novamente, e aí você tenta, né, usando também essas respostas, obter os rótulos, né, obter os targets que você almeja, que você procura. Beleza? Perguntas? Então, tá claro ainda? Muito bom. Então tá bom. Bom, dito tudo isso, então agora eu vou começar a ilustrar para vocês onde nós começamos, então como nós começamos a explorar problemas da física usando esse ferramental, tá? Então, na realidade, eu aprendi e comecei a mexer com aprendizado de máquina mesmo antes de tentar inserir isso na física, mas num evento em São Carlos, eu já estava estudando essa ferramenta, mas para estudar mais problemas para mercado, não da física. Então, queria montar startup, fazer rotinas para empresas, para as lojas e tudo mais. Mas numa conversa, como eu já estava fazendo isso, na realidade, numa conversa com o Rafael Chaves, então, em 2017, eu conversei e falei para ele dessas minhas vontades, e ele também estava no mesmo caminho, ele também estava começando ali a explorar essas ferramentas para estudar problemas da física, e aí, então foi quando começou ali o nosso primeiro trabalho. No meu departamento, eu tenho uma colaboração muito forte com o pesquisador Malvese, que estuda transição de fase quântica. Então, foi muito natural que esses problemas de transição de fase, de magnetismo, estejam bastante evidentes, tá? Porque eu, de fato, fiz essas parcerias. O Rafael Chaves também tinha um colaborador lá na Federal do Rio Grande do Norte, que também estudava isso. Então, a gente montou um time com o Asqueri e tudo mais e desenvolveu, então, esse primeiro trabalho aqui, em 2019, que basicamente o que a gente queria era usar esse ferramental de aprendizado de máquina para tentar, de alguma forma, estudar as transições de fase. Eu não vou me adentrar muito aos detalhes dos modelos, da pesquisa, é só para uma questão de pontuar onde você pode inserir essas ferramentas e como nós podemos inserir essas ferramentas para estudar problemas da física, tá? Então, eu vou me abster de falar dos detalhes técnicos de cada um dos modelos. Eu quero mais trazer um leque de possibilidades para, quem sabe, estimular outras possibilidades que você consegue vislumbrar, tá? Então, a gente estudava um modelo que é o chamado modelo ANI, que é um modelo bastante conhecido, está aqui o Hamiltoniano. Aqui uma cadeia finita, então você cria esse Hamiltoniano e, basicamente, você quer o estado fundamental desse Hamiltoniano para poder, olhando para esse estado fundamental, determinar que tipo de fase, se é uma fase ferromagnética, se é uma fase Haldane, enfim, tem uma gama também de fases quânticas que você pode determinar, ajustando os parâmetros K, P, G. Então, para cada par de parâmetros ali, você está numa fase ou outra. Então, basicamente, você muda esses parâmetros, diagonaliza o Hamiltoniano
e com esse estado fundamental você determina a fase. E o que a gente fez é basicamente pegar o estado fundamental e medir um monte de correlações XX do primeiro e segundo vizinho, X pulando um vizinho, e vai calculando essas correlações, e essas correlações funcionam como features, como um indicador de qual é a fase. Então, a gente fez isso tanto de modo supervisionado quanto de não supervisionado. Então, aí estão alguns resultados. Então, do lado esquerdo, a gente tem um modelo não supervisionado, que é o KNN, se eu não me engano. A curva tracejada em preta é o resultado teórico esperado, e as curvas... as curvas em azul e laranja são os resultados esperados, e a curva tracejada do lado esquerdo é o resultado do KNN, que é uma cristalização. E do lado direito, você vê que tem uma lista de métodos, KNN, Random Forest, Multilayer Perception, o XGB, que é o Extreme General Boosting, se não me engano, Gradient Boosting, que é um outro método. Então a gente foi comparando e procurando os métodos. Como eu disse, era uma ideia de, no começo, aprender esse ferramental, entender esses algoritmos, ver como um funciona. E você vê que tem diferença. Tem algoritmos que não conseguem detectar a fase direita, por exemplo, o Multilayer Perception não consegue, o Extreme Gradient Boosting não consegue, enquanto outros saem melhores, né? O KNN sai melhor e tudo mais. Então a gente foi meio que aprendendo a executar esse ferramental para estudar transição de fase, e a gente media uma norma, né, L1 norma, para saber o erro, e a gente tira, então, ali que o Random Forest, por exemplo, é um método supervisionado que teve os melhores resultados, assim como o Caminhs, com 12 sítios, então a gente aumentava também a cadeia para ver se a gente conseguia ter melhores resultados, aqui em cadeias finitas, né, cadeias com um número limitado de sítios. Então, esse foi o primeiro estudo que a gente desenvolveu. Nesse estudo, trabalhou do meu departamento eu e o Malvese, e ele foi basicamente uma parceria com o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte. Esse foi o primeiro trabalho. Bom, depois que eu consegui ter esse primeiro resultado, né, que é um paper que eu gosto bastante, é um paper bem citado até, a gente tem bastante estima por ele, principalmente talvez por ser ele o primeiro, né, que deu um start nessa brincadeira toda. Eu, então, comecei a pensar que eu poderia fazer uso dessa ferramenta num tema que eu já estudava no passado, que era o tema de não marcovianidade, né, processos não marcovianos. Então, à época, talvez uns 5 anos atrás, começou a aparecer na literatura medidas de não marcovianidade. E eu era um especialista nisso, já tinha estudado bastante, e aí, então, me surgiu a ideia de desenvolver um aprendizado de máquina para tentar medir o processo, ou o grau de não marcovianidade de um processo, utilizando o aprendizado de máquina. Isso era bastante pertinente porque essas medidas elas envolviam algumas etapas teóricas que não davam para simular no laboratório. Então, trazer um qubit auxiliar livre de erro. Opa, peraí, onde que eu vou achar um qubit livre de erro? Né? Então, medir essa grandeza, teoricamente é fácil, mas no laboratório é difícil. Então, basicamente, e não só nesse trabalho, mas em muitos ou em alguns outros, a busca foi criar uma ferramenta que pudesse auxiliar o experimental, que pudesse, de alguma maneira, trazer benefícios ao experimental. Então, ao invés de eu precisar fazer 1 milhão de medidas, faz o seguinte, faz 50 medidas, joga essas medidas num algoritmo de aprendizado de máquina, e ela ajusta e tira essa resposta para você de uma forma mais eficiente. Então, tentar, de alguma maneira, auxiliar o experimental. E foi isso, então, que eu desenvolvi. Na verdade, esse aqui ainda é outro de Yanni, eu vou falar dele já já. Aliás, eu vou falar antes
Mas eu vou, então, adiantar o de não marcovinidade. Esse aqui. Que esse foi o segundo trabalho, esse que eu estou falando. Então, nesse trabalho aqui, basicamente, eu me aprofundei no suporte vector machine. Então, eu comecei a estudar as ferramentas do SVM, principalmente para classificação. Então, eu aprendi o que era um kernel, vi como funcionavam essas transformações de estados e comecei, então, a me aprofundar, que foi uma coisa, inclusive, que o revisor do paper falou. Não, estende esse negócio de SVM, porque eu também quero aprender, né? Então, aproveita e faz um apêndice aí, bem detalhado, e foi isso que eu fiz. Então, tem um apêndice bastante longo nesse paper, explicando o algoritmo como um todo. E a ideia é, como eu disse, auxiliar. Então, aqui a gente vê, do lado esquerdo, uma tentativa de prever aquela linha azul usando uma única medida no sistema, que não fica muito bom, mas você vê que do lado direito, com duas únicas medidas, você consegue prever muito bem o grau de não marcovinidade. E o que significa essas duas medidas, né? Como é que funciona isso? Você basicamente coloca o seu sistema no estado inicial, você deixa ele evoluir e você mede a população e a coerência desse estado, ou tomografa esse estado, em dois tempos bem definidos. E aí você, então, tendo como entrada o estado desse qubit em dois tempos, você consegue predizer o grau de não marcovinidade. Você pode incluir erros nessas medidas também, ou erros até, inclusive, no tempo, tipo, medir um pouquinho antes, medir um pouco depois, ou essas medidas aqui, elas têm flutuações. Ainda assim, o algoritmo é capaz de detectar com precisão o grau de não marcovinidade. Se o erro é maior, basta você colocar mais medidas, então 3 ou 4 medidas, e você ajusta, então, e melhora a precisão, mesmo com medidas ruidosas. Tá? Então, funciona bem. E era de se esperar, na realidade, porque basicamente é um catálogo enorme de dinâmicas e, associado a ela, o grau de não marcovinidade. Então, eu faço isso numericamente, crio uma tabela gigante com uma infinidade de dinâmicas, com infinidade de ajustes dos parâmetros, e uma vez que você me dá uma dinâmica, eu vou na minha tabela, ou o aprendizado de máquina vai na tabela, começa a procurar a curva que melhor se encaixa àquela, e aí ele consegue te dizer o grau de não marcovinidade. A vantagem é que com 2, 3 pontos da curva, ele já consegue identificar de qual curva você está falando, e aí então ele consegue, como ele tem tudo catalogado, ele consegue fazer ali uma regressão e calcular o grau de não marcovinidade. Então, isso foi logo depois em 2021, então 2019 levou ainda 2 anos. Eu vou voltar um pouco, porque tem na área de transição de fase, tem outros artigos que eu gostaria de pontuar aqui também. Esse aqui, ele está no Archive, como eu sei que tem um pessoal que estuda Falcon aqui, então a gente usou o Falcon para estudar também o modelo ANI. E aqui, basicamente, o que a gente queria era calcular o estado fundamental e o primeiro estado excitado. Tem algoritmos variacionais que fazem isso. Se for pensar bem, não é tão difícil, basta você colocar no Hamiltoniano, uma vez que você descobriu o estado fundamental, você coloca uma penalidade no Hamiltoniano para aquele estado, então você vai encontrar o primeiro excitado, visto que existe uma penalidade no estado fundamental. Mas aqui a gente não fez isso, aqui a gente usou o Falcon, porque a gente descobriu que se a condição inicial tivesse a simetria do estado fundamental, de fato, o Falcon levaria a dinâmica ao estado fundamental. No entanto, se ele começasse com uma simetria do primeiro estado excitado, ele tenderia ainda a diminuir sua energia, mas ele converge para o primeiro estado excitado, não para o estado fundamental.
Então, a gente percebeu uma relação entre essa simetria do estado inicial e o estado que ele convergia. E tem um problema do pessoal que estuda transição de fase, ou melhor, um método, onde ele, sabendo a diferença entre o primeiro estado e o estado fundamental, sabendo esse gap de energia, ele consegue fazer uma interpolação e calcular a transição de fase. Então, é importante saber essas duas energias e a gente usou o Falcon para isso. O Falcon é esse algoritmo que ele não é variacional, ele vai atualizando os pesos baseado em rodadas anteriores do seu circuito. E o que a gente mostrou, então, foi basicamente o que eu falei. A linha vermelha é a energia do primeiro estado, a linha azul a energia do fundamental, e o nosso objetivo era determinar esse gap. Com esse gap, a gente consegue determinar, usando uma técnica chamada Finite Size Scaling, a transição de fase. Como eu disse, não vou me adentrar aos detalhes técnicos, está no archive, vocês podem ver lá, mas a peculiaridade aqui olha, eu consigo calcular estados excitados, enfatizo, existem outros algoritmos que fazem isso, e não é difícil imaginar um método para fazer isso, usando um VQE, por exemplo. Basta incluir, como eu disse, no Hamiltoniano uma finalidade, e a ideia é calcular esse estado excitado para fazer uso, então, na aplicação de Finite Size Scaling, a fim de determinar a transição de fase. Muito bem. Esse também está enfatizado no modelo ANI, então você vê que o ANI faz parte dos meus estudos. Eu venho explorando agora com aprendizado de máquina quântica. Pois não. Esse Falcon, você considera somente um estado inicial? Ou poderia usar vários? Em teoria, você pode usar vários. Então, ali eu usei duas condições iniciais para poder desenvolver o algoritmo, para poder aplicar o algoritmo, sendo que cada uma delas, as condições iniciais, elas estavam associadas à simetria do estado fundamental. Mas pode se perguntar, mas então você sabia qual era o estado fundamental, né? Então, qual é o truque? Você pode calcular essa simetria para cadeias muito pequenas, então você pega uma cadeia com 4 qubits, ou com 4 sítios, você tem acesso a essa simetria, e aí então você vai para sistemas maiores, já sabendo a simetria do sistema, parte por condições iniciais, onde você então sabe a simetria, e ela tende ao estado fundamental desse estado. Mas em teoria você pode começar com um estado que você achar melhor, tem métodos também que te direcionam qual é a melhor saída. Tem pessoas que usam o Qualia para encontrar um estado fundamental, e aí pega esse resultado do Qualia e usa como entrada para o Falcon, por exemplo, para tentar diminuir um pouco mais a energia. Enfim, você pode concatenar algoritmos, isso é bastante possível. Pois não. Uma pergunta do YouTube aqui do César Amaral, do nosso grupo. Uhum. Está pedindo se você trabalhou ou analisou aspectos de não classicalidade em variáveis contínuas, como a negatividade de Wigner, nesse contexto. Eu nunca estudei. Infelizmente, não tenho como ajudar. Beleza. Mas é possível, assim, é possível. Muito bem. Esse aqui, só para pontuar as ferramentas que a gente vem trabalhando, né? Esse aqui a gente está desenvolvendo atualmente, ele está para aparecer no archive. A gente usa uma ferramenta de Explainable AI, que é chamado de SHAP, que é o Shapley Additive Explanation, para tentar, de alguma maneira, obter as características mais relevantes. Então, é como se fizesse uma seleção de características. Isso, para a computação quântica, é muito importante, porque se você tem um sistema com muitas features, em geral, você vai precisar de muitos qubits. Então, você pode, de alguma maneira, fazer uma seleção de características, utilizar um algoritmo para fazer seleção de características, pegar as características mais relevantes e, então, implementar num algoritmo quântico, que foi basicamente o que a gente fez, né? A gente, então, tinha um conjunto grande de características, a gente se limitou a 6 delas e
implementamos o VQC e o Quantum Kernel também, para tentar prever as fases. A gente teve resultados melhores, inclusive, do que usando os métodos tradicionais direto. Então, a seleção de características com o Explainable AI foi bastante pertinente. Então, isso é parte de transição de fase. Como você vê, tem um artigo lá em 2019 e agora tem 2 resultados, um com o Falcon e um com o SHAP, que é o Explainable AI, para fazer seleção de características, para que, uma vez que eu saiba esse conjunto de características mais relevantes, eu então consiga implementá-las em um algoritmo quântico, daí menor, né, sem muito custo, trabalhando aí com um número limitado de qubits. Esse é o de não marcovinidade, que eu comentei agora há pouco. Esse também é de não marcovinidade, foi feito em parcerias com os colegas que eu tenho do Chile, então o Ariel Duranguena e o Raul Couto Cabreira, são 2 amigos meus. O Raul agora está nos Estados Unidos. Mas, basicamente, a gente refez o trabalho de não marcovinidade, agora usando o kernel quântico. Então, a gente implementa o Support Vector Machine, mas a transformação dos dados, né, aquela transformação num espaço de dimensão maior, para que a gente possa separar os dados, né, ele é feito quanticamente. Então, isso foi fruto dessa parceria, que também era um grupo que veio aprendendo junto comigo, o pessoal do Chile, essas ferramentas. Então, a ideia, basicamente, é implementar uma transformação dos dados, de forma que eles fiquem, então, linearmente separáveis, né? Se eu consiga definir um hiperplano para separar esses dados. Então, foi isso que a gente fez nesse artigo. Nesse artigo também a gente simulou os processos dissipativos num circuito quântico também. Então, é possível você fazer uma simulação de um processo não marcoviano usando um computador quântico, e foi isso que a gente fez também. E aqui estão os resultados, você vê que funciona muito bem, é um erro da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4, tanto com quanto SVM, quanto com os quantum kernels. Beleza? Então, esse é não marcovinidade. Também me envolvi um pouco com a termometria, aí com a parceria com o Gabriel Landi. O Fabrício era meu pós-doc. Quem arrumou esse trabalho para a gente, começou a arquitetar, foi o Alexander, que era um aluno da Unesp, que depois foi fazer doutorado na Polônia, e hoje deve estar na Áustria, se não me engano, trabalhando com termodinâmica quântica. Mas aqui também a gente, então, tentou, de alguma maneira, né, dar o nosso 10 centavos de contribuição na área de termodinâmica quântica. E o nosso objetivo aqui era, de alguma maneira, usar os algoritmos de aprendizado de máquina clássico, de alguma maneira, poder usá-los para calcular a temperatura. Então, a gente usou aqui tanto um condensado de Bose-Einstein, onde a gente colocava, então, uma impureza e usava como feature a posição dessa impureza. Então, dependendo da temperatura dessa impureza, ela ficava localizada, da temperatura do condensado, essa impureza ficava localizada numa posição diferente, e a gente usava essa posição dessa partícula para inferir a temperatura. Então, novamente, é basicamente fazer uma tabela gigante, onde você, então, consegue, dada a posição, inferir a temperatura. E a gente também explorou também o modelo de Rabi, onde a gente trazia um qubit para interagir, e aí ele, então, servia como uma prova, né? Eu usava uma medida tanto da população quanto da coerência desse qubit de prova para poder inferir a temperatura. Então, talvez esteja pequeno, dê para enxergar, mas basicamente está ilustrado ali na primeira figura
o método, então, tem um sistema com uma temperatura, trago um termômetro ali, que pode ser um qubit, uma impureza, para poder interagir com esse sistema, e depois eu olho esse cara auxiliar para tentar inferir a temperatura do sistema com que ele interagiu. A gente também testou isso tendo erros nas medidas. Basicamente, se você aumentar o número de medidas, você consegue bom resultado. Ali naquele terceiro gráfico é basicamente uma comparação, onde eu tenho um erro e sem o erro. Mas mesmo assim, você vê que o MSE está da ordem de 10 a menos 3, né? Então, funciona bem. E quanto mais pontos eu adicionar, se eu tiver mais vidro, eu consigo ir melhorando a precisão do meu termômetro. Então, eu ponho uma dinâmica, olho a dinâmica em 2 tempos, em 5 tempos, em 10 tempos, em 20 tempos. Quanto mais observações eu fizer, mais fácil vai ser eu inferir a temperatura do sistema. Então, esse foi os nossos 10 centavos de contribuição para termodinâmica quântica. Em 2024, ou seja, esse ano, eu também, em parceria com o Reginaldo foi meu orientador de mestrado, doutorado, que é um amigo também, com quem eu colaboro até hoje, a gente veio também a fazer uso do aprendizado de máquina clássico para a gente, de alguma maneira, otimizar um algoritmo que a gente desenvolveu, que inclusive desenvolvi no meu doutorado, que é o desacoplamento dinâmico contínuo, né, que era uma estratégia de... Naquela época a gente chamava de estratégia de proteção de erro, hoje a gente sabe que o termo mais apropriado é uma estratégia de mitigação de erro. Então, é uma estratégia de mitigação de erro que é implementada, inclusive, nos computadores da IBM. Você tem métodos de introduzir o desacoplamento dinâmico para poder ter uma performance superior na sua computação. Mas, basicamente, o que a gente faz aqui é otimizar esses campos protetores, ou esses campos que mitigam a perturbação, de forma a torná-los mais eficientes. Então, no meu doutorado e depois com outros trabalhos, a gente tinha uma estratégia, mas a estratégia demandava muita energia, muita energia. Isso é um problema, porque se pegar um campo altamente para proteger um qubit, você pode fritar esse qubit, né? Então, tem problemas associados a isso, de forma que se você conseguir fazer campos com baixa potência, ter o mesmo resultado, é melhor, naturalmente. E foi basicamente isso que a gente fez, e funcionou muito bem, por sinal. Então, a ideia era, ao invés de você fazer uma porta Hadamard, por exemplo, fazendo um caminho natural na esfera, você faz um caminho ali que otimiza ou maximiza a fidelidade. Então, você faz uma dinâmica um pouco diferente. Essa dinâmica vai depender da configuração do reservatório. Você precisa ter uma ideia de como é o reservatório, se é um reservatório que introduz erro de fase ou uma dissipação, enfim. Você, tendo essa ideia do seu reservatório, você consegue criar estratégias melhores para desenvolver essas portas lógicas. E o aprendizado de máquina é quem basicamente calcula de forma eficiente essas trajetórias. Tá? Aí você vê a fidelidade de algumas portas lógicas, sem o campo ótimo, sem o desacoplamento dinâmico, e com o desacoplamento dinâmico, aquela curva em azul próxima de 1. Você vê que ela dá umas quedas, ela oscila um pouco, mas ela mantém ali com alto grau de fidelidade à operação. Para vocês terem uma ideia, a energia do método burro, vamos dizer assim, é essa em azul, que era como a gente fazia antes, e agora a gente faz usando aquela curva laranja, a quantidade de energia é muito menor. Então agora a gente torna isso, de certa forma, prático, né? Porque não adianta nada você dar um campo que vai fritar o seu qubit, e aqui você consegue fazê-lo de uma forma muito mais eficiente, procurando, né, os campos ótimos que fazem essa
operação. Recentemente, também com aí uma parceria mais do Leonardo Castellano, da UFSCar, a gente então partiu para estudar tomografia de hamiltoniano. Então a ideia é, dado um hamiltoniano, eu quero de alguma forma descobrir quais são os termos, né, que constituem essa matriz, né? Esse é um trabalho que eu também julgo bastante relevante, eu gosto bastante dele, porque a gente concatenou a ideia de desacoplamento dinâmico com o problema de tomografia. E aqui a gente usou um algoritmo que é chamado de PIN, que é o Physics Informed Neural Network. Então, existe uma gama de algoritmos que buscam, de alguma maneira, resolver uma equação diferencial. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é, dado uma equação diferencial, eu pego esse termo da direita, jogo aqui para a esquerda e tento minimizar, porque ele vai ficar igual a zero, e então eu pego o quadrado disso e tento minimizar, fazendo os ajustes através de um algoritmo de aprendizado de máquina. E, em alguns casos, algumas variações dele, você consegue determinar, inclusive, quais são os parâmetros que estão presentes na sua equação diferencial. Então, ali você não sabe quem é o A, não sabe quem é o B, e o seu objetivo é determinar o A e o B, então, de tal maneira que a sua dinâmica ela resolva a equação diferencial posta, visto que eu tenho alguns dados da dinâmica como um todo. Então, eu tenho a dinâmica do hamiltoniano para várias condições, eu não sei qual é esse hamiltoniano, mas eu sei as dinâmicas que ele impõe. Então, olhando para essa dinâmica, eu quero inferir o H. Inferir o H é basicamente descobrir qual é a solução da equação diferencial, determinando os parâmetros. Determinar os parâmetros é equivalente a determinar os parâmetros do hamiltoniano. A gente consegue fazer isso com uma boa precisão. O único problema é que, quando você aumenta o número de qubits, isso escala em número de equações diferenciais e o método vai ficando altamente custoso. Então, a estratégia que a gente desenvolveu foi usar o desacoplamento dinâmico para separar os spins 2 a 2. E aí a gente vai determinando par a par os termos do hamiltoniano. Então, vou determinar tudo que está relacionado ao qubit 1 e 2. As interações e os campos locais. Agora eu vou descobrir tudo que está associado ao qubit 1 e 3. Então, eu vou descobrir as interações e os termos locais. E eu vou fazendo isso par a par, por conta desse desacoplamento dinâmico, de forma que no final eu tenho o hamiltoniano todo reconstruído com uma certa precisão. Então, em cima ali eu mostro o desvio. Quanto mais pontos eu tenho, né, quanto mais pontos da dinâmica eu forneço, melhora o meu resultado. Então, eu tenho um resultado com 20 medidas. E na linha de baixo eu estou pondo erros nas minhas medidas. Você vê que quando eu vou aumentando o desvio padrão, aí eu tenho um erro maior na minha precisão. Mas se eu tiver um erro de 1% na medida, o que é um erro razoável, você está falando de um erro de 1% em média do desvio dos termos do hamiltoniano. Então, de certa maneira, ele funciona bem, ele consegue, de alguma maneira, calcular os termos do hamiltoniano. E, naturalmente, quanto menor for o seu desvio padrão das medidas, melhor vai ser a precisão. Eu sei que eu falei 1 hora, posso falar mais 5 minutos? Hã? Tranquilo, depois nós entramos. Tá. Então, esse aqui também é um trabalho que eu desenvolvi junto com meus colegas da Turquia. O Carpet foi um pós-doc que veio e me ensinou muito sobre não marcovinidade, então é um pessoal que eu tenho bastante interação. Isso foi fruto de uma parceria entre a Unesp e algumas universidades que levou o Malo para o exterior. Ele passou 6 meses trabalhando com esse grupo e aí a gente resolveu implementar algoritmos de aprendizado de máquina para resolver problemas que eles estavam lidando, que é problemas da sincronização quântica.
Esse trabalho ele foi escolhido como escolha do editor, eu fiquei bastante feliz, porque foi o meu primeiro trabalho que foi eleito ali como escolha do editor. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas basicamente o que você tem são sistemas quânticos interagentes e que com o tempo eles começam a ficar sincronizadas, essas dinâmicas. E essa sincronização ela pode ser medida, tem uma medida para você estimar o grau de sincronicidade dessas oscilações. E o nosso objetivo é tentar, de alguma maneira, tendo olhado o começo da dinâmica, onde eles nem estão sincronizados ainda, tentar prever qual vai ser o grau de sincronização desses sistemas no futuro, né? E funciona muito bem. Então, você vê o que é o predíquio e o que é, de fato, calculado teoricamente, para 3 modelos diferentes. Aqui tem 1, 2, e tem mais um aqui. Esse aqui é o terceiro. Então, você vê que a predição e o que é calculado para o coeficiente Pearson, que é quem mede esse grau de sincronização, você vê que a máquina prevê bem. Então, a ideia, novamente, é ajudar o experimental. Você não precisa ir até o final, olhar, fazer uma tomografia do seu estado como um todo. Não, você mede o seu estado no começo da dinâmica, pega esse dado, fornece para um algoritmo variacional, um algoritmo de aprendizado de máquina, e ele te retorna, então, qual vai ser o grau de sincronicidade desses sistemas. Para concluir, o último trabalho, que também está sendo desenvolvido, é, novamente, na parte de classificação de fase, de transição de fase, fases quânticas. E aqui a gente está entrando um pouquinho no uso das GANs, que é as ferramentas generativas, né? Adversarial. A ideia aqui é tentar usar um conjunto pequeno de dados, porque são custosos de calcular, usando DMRD, que é uma técnica que calcula o estado fundamental. E aí, com esse conjunto pequeno de dados, eu uso uma GAN para criar dados falsos. Então, ele tenta criar outros dados falsos, baseado nesse grupo pequeno de dados. E com esses dados artificiais, então, que eu criei, eu busco agora utilizar eles todos para ensinar um algoritmo. Então, em cenário em que é difícil você obter dados experimentais, você então pode fazer uso das deepfakes para criar dados sintéticos e aí então aumentar o seu conjunto de dados para poder então usar em um algoritmo de aprendizado de máquina. Então você vê aqui, por exemplo, quando eu tenho poucos dados, 7, 10, 12, 15 dados, eu crio dados sintéticos e minha precisão vai de meio para 70%, tá vendo? Então, e quando eu tenho mais dados, aí os dados sintéticos, naturalmente, eles não fazem muito mais peso, porque eu já tenho informação suficiente. Então, se eu tiver 20, 30 dados de cada fase, eu já não preciso mais fazer uso, então, desses dados artificiais. Mas, como eu disse, nosso objetivo é aprender o ferramental, então a gente procura o problema, onde a gente pode fazer uso desse ferramental para trazer alguma benfeitoria. Então, simplesmente, para concluir, eu trago aqui a minha reflexão. Então, eu acredito que o aprendizado de máquina e os algoritmos variacionais quânticos, eles abrem novas possibilidades para a gente investigar sistemas físicos. Ele oferece uma análise diferenciada, tanto das suas propriedades quanto dos seus comportamentos. E eles podem não só auxiliar os experimentais, mas também fornecer ferramentas importantes que podem ser aplicadas em diversas áreas do conhecimento. Então, a gente usa esse nosso conjunto de problemas para nos especializar nessas ferramentas que têm aplicações
diversas, em muitos campos diferentes também da física. Então, eu agradeço e por hoje é só. Obrigado. Só temos mais tempo para perguntas aí. Pois não. Queria parabéns pela apresentação, a temática de Constantino, acho que eu acho bem interessante assim. E a pergunta tem uma pergunta mais de cunho filosófico. Sempre quando eu vejo coisas relacionadas a machine learning, não apenas machine learning, eu olho, eu penso sobre como o ser humano aprende, né? Como que é o nosso processo de aprendizado. E para você, com a experiência que você teve até o momento, qual modelo você acha que se encaixaria com o modelo de aprendizado humano? Modelo de aprendizado de máquina? Você quer dizer o aprendizado? É que eu não entendi assim, qual é o escopo? Assim, é o aluno aprender isso ou como o ser humano aprende isso? E aí você diz assim, como o ser humano, como uma máquina quântica, nesse sentido? É tão filosófico assim ou não? É menos filosófico do que isso? Não, Entendi. Tá, então você está querendo entender, se eu entendi sua pergunta, é saber como é que eu acredito que os estudantes podem aprender esses ferramentais, basicamente isso? Não. Minha pergunta seria, você apresentou inicialmente os modelos, né, de aprendizado. Certo. Por reforço. Entendi. Sim. O que eu estou curioso dentro desses modelos, teria algum deles que a gente consegue categorizar a forma como a gente aprende as coisas? Do meu ponto de vista, eu acho que o aprendizado por reforço condiz mais com a forma de aprendizado que nós, seres humanos, aprendemos, né? Porque é na tentativa e erro, né? Então, você vai andar, você fica em pé, aí você cai. Aí você fica em pé, você percebe que se você colocar um pé aqui, já melhora um pouco. Mas você cai de novo. Então, você vai tendo, né, reforços negativos, né? E, com o tempo, o seu corpo, a sua mente vai se ajustando para que você vá pegando, então, aprendendo os próximos passos para conquistar o seu objetivo. Então, eu acho que o aprendizado por reforço, ele condiz mais, assim, como a forma, como do meu ponto de vista, tá? Mas, enfim, como ele, de fato, aprende. Era essa a sua pergunta, sim? Era isso? Isso é uma questão genética também, né? Por exemplo, sei lá, você vê um gatinho, por exemplo, é natural para ele ir lá, fazer a necessidade dele e enterrar. Ninguém ensinou isso para ele. Entendi. Então, existe alguma coisa, uma informação que já tem ali na neural. Mas isso pode passar, né, de pai para filho, então, como é tão complexo, então você já tem uma condição inicial ali que já te dá um certo aprendizado natural, né? Nos últimos anos, começou um estudo sobre o QDIT, pensado em máquina quântica QDIT, certo. Daí eu falei, entrar nessa onda e vamos ver se sai alguma coisa. Sim. Daí, nisso, eu e o Thiago acabamos desenvolvendo uma biblioteca para pensar em máquina quântica, usando o QDIT. Entendi. A minha pergunta é, o senhor tem um problema? O senhor acha que, talvez o QDIT seja melhor? Eu já vi trabalhos nessa linha, tá? Eu posso dar uma procurada novamente. Eu trabalho com QDITs também, mas eu trabalho mais na área de desacoplamento dinâmico. Então, eu também tenho métodos de desacoplamento dinâmico que são desenvolvidos para trabalhar com QDITs, mas é só nessa linha, tá? Mas eu vi que, de fato, existem algoritmos de machine learning quântico utilizando QDITs, né, e que traziam algumas vantagens para alguns problemas. Agora, um problema específico, aí a gente teria que pensar um pouco mais para tentar ver, talvez estudar até esse algoritmo, porque em teoria você pode descrever o seu QDIT em qubits, né? Então isso nada impede, né? Mas tentar ver quais são as vantagens que esses algoritmos de aprendizado de máquina baseado em QDITs trazem, para depois talvez tentar abordar um problema que se encaixe melhor na estratégia. Eu acho que vocês, o senhor e o seu grupo fizeram um trabalho sobre processamento de linguagem natural com
uma quântica? Sim. Então, será que esse poderia ser uma aplicação que poderia ser adaptada? Nesse trabalho, basicamente, o que a gente fez foi calibrar, né, depois a resposta. Porque em linguagem natural, às vezes ele te dá uma resposta fake e ele fala que a resposta é 90% de chance de ser a resposta certa. Ele não errou, né, porque ele, de fato, tem ainda os 10% de desculpa, mas a gente usava para fazer uma calibração dessa expectativa. Então, olha, não é bem 90, não, é 70, tá? Então, era meio que ajustar isso. A gente usou ali um algoritmo quântico nessa linha. Pode usar aquilo, gente? Muito provavelmente sim, muito provavelmente sim. Em teoria, a não ser com raras exceções, eu acredito que todo e qualquer problema que você descreve em um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em qubits, você poderia implementá-lo também em qubits. Eu não vejo impedimento para isso, talvez todo e qualquer problema poderia. Agora, se vai trazer melhorias, aí é uma questão de estudar e analisar. Mais perguntas, pessoal? Só uma coisa que o Gilberto me pediu para falar do livro sobre fundamentos da computação quântica, que está desenvolvendo junto com colegas da Unicamp. Obrigado, Gilberto, é o nosso amigo. Sim, então já que pediu para falar, a gente está desenvolvendo um livro mesmo na área de aprendizado de máquina quântico e um de computação quântica para leigos, né, que vem fruto do nosso trabalho lá na STCamp, né? A gente tem, junto com outros colaboradores, o Marcos César, o Gustavo e o Jorge, a gente tem 2 cursos que a gente dá na STCamp, e aí eles deram origem a 2 livros. O primeiro está pronto, é uma questão de fazer editoração e revisão final, onde a gente ensina basicamente os algoritmos clássicos de computação quântica, ou seja, os algoritmos mais da velha guarda, que seria então os algoritmos de Grover, o algoritmo de Shor, os algoritmos da classe de Dodge, da Joseph, e a gente usa todo o ferramental do Qiskit. Então a gente usa esses algoritmos, esse estimativa de fase, transformada de Fourier, para poder ensinar também a mexer no Qiskit, né? Então toda a parte de primitiva, de back-end, de simulação de erro, de código de correção de erro. Breve, estaremos no ar. E em português. Perfeito. Bom, eu imagino que devido ao tempo, é melhor talvez a gente for off-break, mas eu também tenho várias perguntas, depois a gente conversa. Vamos deixar para conversar no conflito, vamos agradecer mais uma vez o convite.